Olá, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, amigos queridos que têm acompanhado o estudo da Revista Espírita, é com alegria que novamente chegamos ao seu coração, apresentando esta obra extraordinária de Allan Kardec. Dando seguimento aos nossos estudos, hoje abordaremos a Revista Espírita de junho de 1858. Aqui Kardec irá trazer 8 itens e sempre nós temos o hábito de citá-los para que você que nos acompanha possa ter uma noção do que compõe a Revista Espírita em Foco, a de junho de 1858. Então Kardec começa com a teoria das manifestações físicas, parte 2, porque no mês anterior ele já havia começado a desenvolver esta ideia, sempre lembrando que era um momento em que os fenômenos estavam muito intensos, essa interação dos espíritos com os encarnados, a relação do mundo espiritual com o mundo físico, chamando a atenção da humanidade para essa realidade extracorpórea, para falar que nós somos espíritos imortais, em trânsito na Terra para o nosso progresso. E aqui, Kardec já começa a consultar o espírito São Luís. São Luís é um desses espíritos nobres que vai auxiliar e muito Allan Kardec durante a codificação espírita. E Allan Kardec dirige a ele algumas perguntas sobre como é que se dá a movimentação de objetos, como é que os espíritos fazem para produzir essas imensas formas de manifestações físicas, não só a movimentação de objetos, mas como transporte de objetos, pancadas, ruídos. E aqui o Espírito São Luís já começa a dar uma noção a Kardec a respeito da lei dos fluidos. Há o fluido do médium, há o fluido dos espíritos, tudo isto subproduto do fluido cósmico universal, onde os espíritos combinam, portanto, o fluido do médium com o fluido próprio deles, às vezes com o fluido ambiente da natureza, impregna o objeto e dá-lhe uma vida fictícia, e o objeto começa a responder à vontade, ao pensamento do espírito, portanto, se movimenta. E, de forma geral, é assim que se dá esses fenômenos de movimentação de objetos, de transporte, sempre com este concurso do médium, com o seu fluido próprio, que depois, oportunamente, nós vamos estudar um pouco mais isso, no decorrer da Revista Espírita, com este fluido perispiritual do espírito, e isso permite a ocorrência desses fenômenos. Então, aqui Kardec continua esta indagação lúcida, esta indagação pedagógica, porque aqui ele já estava começando a montar as ideias que depois iriam fazer parte do Livro dos Médiuns, principalmente. Depois, o segundo artigo, O Espírito Batedor de Berger-Zaber, parte 2, também na revista anterior, Kardec já falava dessa brochura alemã de 1853, onde um determinado espírito tinha um vínculo com uma determinada moça, que era médium de efeitos físicos, portanto, fornecia em abundância esse fluido magnético animal ou o ectoplasma, para que o espírito pudesse produzir também diversas formas de manifestações físicas, movimento de objetos, pancadas, ruídos, aonde ela estivesse, ali aconteciam esses fenômenos. Depois, o terceiro item, Kardec vai abordar sobre a preguiça, e esse nós vamos falar com um pouquinho mais de tempo à frente. Logo depois, palestras familiares de além-túmulo, é aquela oportunidade em que Kardec evoca os espíritos para extrair deste diálogo conhecimento,
para indagar os espíritos a respeito de questões importantes para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. E aqui são duas comunicações que também mais adiante fará parte das nossas observações mais profundas. Depois ele traz também, dando sequência às revistas anteriores, Confissões de Luís XI, ditado pelo próprio Espírito, a médium Hermance Dufault, é uma continuação. Henri Martin, que foi, na época, era um historiador francês renomado, autor do livro A História da França, e onde esse historiador faz constar episódios de Joana d'Arc, né, fenômenos extracorpóreos, porque ela ouvia vozes. Cita também Sócrates, que tinha o seu daimon, essa voz que ele ouvia, que era o seu anjo guia, assim como Joana d'Arc. Kardec então fala que escritores renomados, eles também muitas vezes acreditam nesse intercâmbio, nessa comunicação com os espíritos e fazem constar de suas respectivas obras. E Kardec finaliza com o artigo Variedades, aonde ele descreve ali, chama de os banquetes magnéticos, porque se comemorava o aniversário natalício de Mesmer, que já estava no mundo espiritual, já havia desencarnado, e os magnetizadores que seguiam Mesmer, eles se dividiram em dois grupos rivais e faziam no mesmo dia 2 banquetes. E Kardec então lamenta esta cisão, esta divisão que aconteceu nesse movimento dos magnetizadores, e comenta como será que estaria Mesmer no mundo espiritual vendo esta cisão, certamente triste. E transportando para o nosso presente, nós poderíamos também indagar como estaria Allan Kardec no mundo espiritual diante de algumas cisões, brigas, discórdias e desuniões, que vemos no mundo, no movimento espírita. Então, cabe a nós espíritas mais lúcidos, mais moralizados, esse esforço pela boa convivência, pela união dos grupos, das casas espíritas, sem que disso possa resultar qualquer tipo de rivalidade e desunião. Certamente é um tema que nós podemos já antecipar, que fará parte de muitos textos de Allan Kardec, e também teremos oportunidade de voltar a abordá-lo com mais intensidade, porque é um tema que merece a nossa atenção e o nosso cuidado no movimento espírita atual. Mas os 3 temas, portanto, o primeiro seria a preguiça, uma dissertação moral do Espírito São Luís através da médium Hermance Dufault. Na revista espírita anterior, São Luís falou a respeito do orgulho. Agora ele narra uma parábola dizendo que um senhor, dono de terras, vai até uma praça e lá ele encontra 2 operários, 2 trabalhadores. E ele dirige a palavra ao primeiro e, sem que este primeiro esboçasse qualquer tipo de vontade, ele convida para o trabalho. E o operário aceita. E o segundo que ali estava, voluntariamente também adere e diz, olha, eu também gostaria de trabalhar, me leva. Então esse senhor das terras leva esses 2 operários e eles então vão ali começar o trabalho. Aquele segundo que espontaneamente, o que dirigiu a palavra ao dono da terra, este é o que trabalha de forma correta. Ele ateia fogo na terra, ele pega a sua enxada, trabalha o dia todo, suor. E o primeiro, a quem o dono da terra praticamente fez uma abordagem direta, praticamente impôs o convite para o trabalho, este começa a trabalhar e logo para e fica observando o outro no trabalho. No final do dia, o dono, o proprietário, chega para pagar e naturalmente que percebe que somente um trabalhou e dá a justa remuneração a este. E o outro que não trabalhou, pedindo a remuneração, e diz que não tem nada a receber, uma vez que vós não trabalhastes. Então, é uma narração onde depois São Luís fala a respeito da preguiça, a respeito desse defeito moral, porque aquele que não trabalhou manifestou este defeito moral da preguiça. E quando nós paramos para analisar,
nós percebemos que a preguiça é, de fato, um defeito moral grave. Porque o indivíduo que vai se permitindo esta preguiça, e a preguiça vai dando sinais, muitas vezes, os primeiros estágios, e a pessoa não toma cuidado, logo mais a pessoa passa a realizar muito pouco na vida. Ela vai sendo tomada de um desânimo, de uma apatia, de uma falta de interesse, e acaba se acomodando diante da existência. Não só se acomodando muitas vezes diante de ocupações, deveres materiais, mas também diante dos nossos deveres morais e espirituais, diante dessa forma como o Espiritismo nos convida a enxergar a existência. Então, aquela pessoa preguiçosa, ela vai desperdiçando as oportunidades que o Pai vai lhe concedendo. Então, ela deixa de agir, deixa de realizar, deixa de crescer, portanto. E este é um processo que pode ir se intensificando, fazendo com que a vida da pessoa, se não tomados os devidos cuidados, tome um rumo complexo, desafiador. Nós sabemos que o espírito, o indivíduo já traz essa predisposição à preguiça, ao tédio, ao amolentamento, à vontade de nada realizar. Hoje, na sociedade odierna, nós vemos este excesso de conforto, que muitas vezes se abate sobre esse espírito que já traz a tendência à acomodação excessiva, e ele então prefere ficar ali usufruindo desse excesso de conforto, sem que faça, sem que participe, sem que tome o rumo normal e esperado da sua existência, que é se dedicar ao trabalho, à ocupação profissional, sair de casa para as tarefas nobres, assumir tarefas religiosas, ir ao templo religioso, a tarefa no bem. Mas quando esta preguiça vai tomando conta do indivíduo, ele vai sendo tomado, né, desse desânimo. A benfeitora Joana de Ângeles aborda este tema, e aqui nós recomendamos a você que nos ouve, a obra Conflitos Existenciais, onde ela ali traz diversos conflitos que afligem e infelicitam a criatura humana. E logo no capítulo 2, ela vai abordar a respeito da preguiça. Portanto, ela nos apresenta a preguiça não apenas como um defeito moral, mas como um conflito existencial. E como um conflito existencial, ele vai crescendo, ele vai se potencializando, produzindo danos maiores em nossas vidas. Ela diz que às vezes de início pode surgir como um desânimo, a pessoa não sente vontade de sair da cama, quer dormir um pouco mais, prefere permanecer no escuro do quarto. Então você vê que às vezes são sintomas simples, que às vezes o indivíduo não percebe. Às vezes a pessoa que está à sua volta percebe, mais lúcida, faz às vezes um alerta, uma correção, mas a pessoa não dá bola, não percebe a gravidade. Todo conflito, se cuidado, tratado logo no início, é muito mais fácil de ser ressignificado, de se libertar dele. Agora, quando o conflito vai ganhando intensidade, ganhando tônus, ganhando vitalidade, naturalmente que ele vai ficando mais desafiador, até por conta do processo obsessivo, que também vai se intensificando, porque os espíritos que se vinculam a nós, aqui no caso talvez espíritos também preguiçosos, que por afinidade se aproximam e vão potencializar este defeito, fazendo com que a gente vá expressando, ela diz às vezes, desânimo, vamos desistindo de compromissos assumidos, vamos expressando um certo amolentamento, cansaço, que pode virar pessimismo, pode virar um tédio, um vazio. Veja como a questão ela é crescente e vai se tornando desafiadora em nossas vidas. Então ela nos apresenta esses passos, esses estágios, para que nós possamos ficar mais atentos. E ela também apresenta o meio pelo qual que deve o indivíduo, ao perceber isso, deve buscar os recursos terapêuticos, médicos. Às vezes o corpo físico ele fica desorganizado por conta desse tipo de pensamento, por conta da vibração
do espírito que está à nossa volta, é uma vibração, portanto, de amolentamento que aflige o físico, o mental, o espiritual. Portanto, às vezes, a medicação, o tratamento médico, às vezes suplementos vitamínicos, para que a pessoa sinta um bem-estar físico, para que possa tomar as decisões mais acertadas. A psicoterapia, buscar os recursos religiosos, a oração, o evangelho no lar para aqueles que são espíritas, o passe na casa espírita. E a gente nota que a preguiça às vezes vem simples. Às vezes temos um compromisso na casa espírita e a gente simplesmente não vai por preguiça. Hoje eu não vou por preguiça. Daqui a pouco a gente falta a segunda vez por preguiça. E a hora que a gente se dá conta, isso já está mais grave, mais perturbador. Então é importante que, falando especificamente das tarefas religiosas, porque às vezes a pessoa vai apresentando, é possível essa fragmentação da preguiça para as questões religiosas, espirituais, importantes para a nossa iluminação. Então, quando advém um compromisso religioso, espiritual, importante para o nosso crescimento espiritual, e surge esta vontade de faltar, sem que haja um motivo razoável, justificável, uma doença, uma situação inesperada, é importante persistir. Saber que por detrás disso está, às vezes, a artimanha das trevas, que está tentando nos fragilizar aos poucos. Então, ir ao compromisso, ainda que seja penoso, ainda que a gente esteja meio cansado fisicamente, mas sabendo que aquilo espiritualmente fará bem a nós. Às vezes acontece, vem o desânimo inicial e tu fala, não, mas eu tenho que ir, não há motivo para não ir. A gente ora, persiste e vai. Quando nós voltamos, a gente fala, puxa, valeu a pena. Se eu não vou, eu já vou dando oportunidade para que essa preguiça se apresente mais e mais vezes. Então é importante, como diz a benfeitora, fazer este combate logo no início. Ela chama desse despertar terapêutico, para que a gente possa aproveitar o tempo de forma correta. Talvez seja um dos grandes vícios morais da atualidade, esta preguiça, essa apatia, este amolentamento que toma conta por conta desse excesso de facilidades, consumos e confortos da vida moderna que se abatem sobre aqueles espíritos com menos resistência moral, com menos luz, com menos progresso espiritual. Então isso tem um peso fazendo com que a pessoa às vezes eleja esse comportamento de preguiça. O espírito preguiçoso vai despertar no mundo espiritual, ainda preguiçoso, em sofrimento pelas oportunidades que perdeu de aprender, de crescer, de fazer o bem, e depois vai ter que retomar este caminho que ele deixou pausado aqui na sua última reencarnação por conta desse defeito moral da preguiça. Então, um alerta, um cuidado para essas pequenas preguiças que vão aparecendo, vão se tornando mais persistentes, vão se tornando mais frequentes em nossa vida para que possamos erguer as nossas defesas morais, espirituais, a fim de que possamos superar, para que isso não se transforme em algo mais crônico, um tédio profundo, uma depressão e, se não cuidar, até práticas autodestrutivas, como o suicídio direto ou indireto. A visão espírita da existência, que tem essa questão do progresso intelecto-moral, não estamos aqui por acaso, há um sentido, faz com que a gente tenha esse olhar mais cuidadoso a respeito dos compromissos, dos deveres, das nossas realizações, a fim de que possamos lutar contra este defeito, a preguiça, se a trazemos em alguma dimensão, em algum patamar. Então, um alerta do Espírito São Luís valioso. Na palestras de Além Túmulo, nós falamos que Kardec faz duas evocações. A primeira do Sr. Morrison. O jornal inglês noticia que esse senhor havia falecido há pouco tempo e que teria deixado uma herança vultuosa, 100 milhões de francos. E algo curioso, ele nos últimos 2 anos da sua vida viveu como indigente praticamente, como uma pessoa pobre. Ele criou esta monoideia, o que sugere também um processo obsessivo de que, apesar de ter posses, dinheiro, ele acreditava ser uma pessoa pobre e diariamente levantava para fazer um trabalho simples, manual,
de cuidar de jardins e recebia um valor modesto por essa tarefa sua. E as pessoas tentavam alertá-lo e ele insistia de que ele era pobre e precisava trabalhar. E deixou esta herança vultuosa que por ele não foi utilizada para o bem. Allan Kardec faz a evocação para tentar extrair o aprendizado, para que a gente sirva de alerta para nós, para que não possamos incorrer no mesmo tipo de falha, de falta moral. E é interessante que o Espírito deixa muito claro que ao chegar no mundo espiritual, ele já estava experimentando sofrimento. Ou seja, ele não trazia a paz interior, ele não trazia a consciência tranquila. Algo gerava esse sofrimento. Mas como ele estava recém-desencarnado, nós percebemos que ele ainda não entendia muito bem a causa de seu sofrimento. Tanto que era comum em algumas evocações de Kardec, ele se utilizava do espírito familiar, daquele espírito evocado, o anjo da guarda dele, um espírito amigo, ou dos próprios espíritos que assessoravam Allan Kardec, aqui no caso São Luís. E o próprio São Luís diz que ele sofre pelo bem que não fez. Então precisou São Luís fazer esse diagnóstico. E o espírito evocado ainda diz que escolheu a prova da riqueza e acabou falhando, porque deixou uma herança de 100 milhões de francos. Quanto bem ele poderia ter produzido? Alguns poderiam pensar, bom, mas ele não fez mal a ninguém. Aí o grande alerta da doutrina espírita, ela nos ensina que não basta não fazer o mal. Nós temos que ser proativos no bem. E aprendemos mais ainda, se alguém sofre pelo bem que deixamos de fazer, nós teremos responsabilidade diante da própria consciência e das leis de Deus. Isto, para mim, foi uma revolução em minha vida. Porque, portanto, não basta agora apenas não fazer o mal, cuidar apenas de não prejudicar ninguém, não causar infelicidade na vida do outro. Nós temos que causar felicidade na vida do outro. Nós temos que ajudar o outro. Nós temos que ser proativos na vida do outro. Isso faz toda a diferença. O planeta agora está em transição planetária e futuramente nós vamos ver que há um texto na Revista Espírita onde Kardec alerta desse prejuízo dos espíritos neutros. Porque quando nós vamos lá na escala evolutiva que já estudamos, nós vamos encontrar na terceira ordem, na última ordem, espíritos imperfeitos, ali tem espíritos neutros. Então vejamos que o espírito neutro, aquele que não pratica nem o bem e não faz nem o mal, ele ainda é de uma ordem inferior. Então nós vemos aquele que leva a vida hoje dessa forma, morna. Não, mas eu não faço mal para ninguém, já é o suficiente. Não, nós reencarnamos com um propósito maior. Claro que já é uma evolução, não fazer mal ao próximo, mas aprendemos que estamos aqui no corpo também para amar, para realizar. Por isso Jesus nos propõe o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Então são condutas onde nós percebemos aqui ativas, o que exige de nós mais atenção, mais cuidado à nossa volta, ao nosso cotidiano. Então nós vamos ao trabalho, nós vamos a um ambiente familiar, na sociedade, ao tempo religioso, nós passamos a ser um pouco mais cuidadoso e perceber se alguém não está precisando de nós. Deveríamos indagar diariamente ou de tempos em tempos, semanalmente, nesse processo de autoconhecimento. Hoje, além de não ter feito mal a ninguém, será que eu deixei de realizar o bem? Alguém será que pode estar padecendo material ou moralmente pela minha omissão? Hoje, nessa agitação, na correria da vida moderna, muitos não têm tempo para este olhar fraterno, caridoso para o próximo. A partir desta lição que o Espiritismo nos ensina, que somos corresponsáveis pelo bem que deixamos de fazer na vida do outro, não só pelo mal que causamos, naturalmente que isso já imprime em nossa vida mais cuidado, mais atenção. E São Luís, no final, ainda complementará esta evocação do espírito, Morrison, dizendo que o homem deve responder pelos que o cercam e não apenas pela alma cuja educação lhe foi confiada. Ou seja,
A educação lhe foi confiada aos familiares. Ou seja, também não basta essa visão mais simplista, mais limitada de fazer o bem aos nossos familiares. Cuidar apenas da família. O Espiritismo nos ensina a fraternidade universal, o bem universal. Que nós estamos aqui na Terra também para realizar o bem fora do ambiente doméstico. Ajudar essas pessoas que não fazem parte da nossa família consanguínea, mas que passarão a fazer parte da nossa família espiritual. Esses transeuntes da rua, esses carentes do ponto de vista material, os carentes do ponto de vista moral, de um conselho, de um abraço, de um gesto de amorosidade. Então vejamos que temos uma responsabilidade adicional, mas cuja observação, ao agir dessa forma, praticando o bem, estando mais atentos, mais proativos, certamente que isso gerará para nós também estado de ventura, de plenitude, e estaremos dando conta dos compromissos reencarnatórios que assumimos. Então fica aqui este alerta para nós. Não basta apenas não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem e seremos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer. Isto afligirá a nossa consciência no mundo espiritual. E na segunda evocação, também é um tema vasto, aqui nós vamos falar um pouco apenas, porque é um tema que se repetirá ao longo do nosso estudo da Revista Espírita. A segunda evocação é do suicida da Samaritana. Aqui o jornal noticia que um homem de 50 anos havia praticado o suicídio há poucos dias. Allan Kardec faz esta evocação e o espírito, certamente assistido pela espiritualidade espiritual, pela espiritualidade superior, porque ainda recém-desencarnado por suicídio, ainda estava em intenso sofrimento. Esta evocação é tão importante que ela compõe uma das comunicações do livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação de Kardec, no item Suicidas. E essas comunicações servem para alertar aqueles que pensam nessa ideia destrutiva, no suicídio, tirar a própria vida, que estão passando por sofrimentos, dificuldades, perderam a esperança, estão no tédio e acham que a vida já não lhes propiciará mais nada. E saibam que com esses relatos a vida segue. Nós não somos do corpo, nós somos almas imortais. E aqui o espírito evocado, ele fala que a decepção dele é ver que ele continuava vivo. O Livro dos Espíritos trata desse tema na questão 943 a 957. Vale a pena, indico o estudo e a leitura, porque ali Kardec fala que a primeira decepção é perceber que está vivo, com os problemas, com os conflitos, agora agravados pelo gesto infeliz que praticou. O espírito fala que se sentia vinculado, ligado ao corpo ainda. E isto normalmente acontece, porque ainda havia fluido vital no corpo, porque ele teria mais tempo de vida aqui na Terra, e com o suicídio, este fluido vital no corpo ainda retém o espírito. E, como ele diz aqui, estou ligado ao corpo e vejo os vermes roendo o meu corpo. Então, a gente aqui imagina o grau de sofrimento desse espírito que permaneceu ligado ao corpo por algum tempo. Fala do seu sofrimento, né? Fala que o que levou ao suicídio foi a falta de esperança. Então, ele perdeu a esperança de que coisas melhores aconteceriam à frente. Não via luz no fim do túnel, como dizem alguns, e se matou. É um gesto de fraqueza moral e que nós deixamos aqui o alerta para que aquele que pensa na ideia do suicídio desista. Procure ajuda especializada. O Livro dos Espíritos apresenta as principais causas, na questão 943, a ociosidade, a falta de fé e a saciedade, porque às vezes temos tantos bens que não saciam o vazio da alma, porque nós somos criados para o sentimento, para a virtude, para o bem. E quando não damos conta disso, advém essa saciedade, essa sensação de inutilidade, de vazio, fazendo com que surjam essas ideias destrutivas de suicídio, que atraem espíritos que vão potencializar para que isto aconteça. Mas também há espíritos nos socorrendo para que isto não aconteça, nos inspirando alegria de viver, esperança, fé, para que a gente busque ajuda médica,
porque a maioria dos problemas de suicídio estão relacionados a problemas de saúde mental, depressão, pânico, ansiedade, vazio existencial, que a medicina humana pode ajudar e muito com a medicação, com a psicoterapia, mas também buscar os recursos que a religião oferece, a oração, a prática do bem, o pensamento positivo, acreditar que Deus nos socorre, né? Que se estamos passando por alguma dificuldade, algum sofrimento, por mais intenso que seja, ele está nos trazendo um aprendizado e nós temos forças para superar, porque Deus não coloca um fardo maior em nossas vidas que nós não podemos suportar. Recomendo também, né, que a leitura das obras Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, um clássico do Espiritismo, né, Viver é a Melhor Opção, de André Trigueiro. Então são obras assim que tratam especificamente do tema para que a gente entenda, tenha informação, até para que possamos ajudar melhor. Né? Lembra da lição anterior? A omissão no bem, porque se a gente se omite no bem e a gente se omite diante de alguém que está pensando no suicídio e não fazemos nada para ajudar, corresponsabilidade. Se ajudamos e a pessoa suicida-se, fizemos a nossa parte. Mas mais informados, melhor nós podemos ajudar aqueles que estão perto de nós e expressam esta ideia autodestrutiva. Então temos que nos qualificar sim para uma ajuda mais especializada. E fica aqui a recomendação do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Aquele que pensa em suicídio, liga 188 e terá uma ajuda 24 horas por dia. Alguém que vai o orientar, o acolher, para que possa desistir desta ideia infeliz. Porque como vimos aqui nesta evocação, a vida segue, agravada pelo gesto. E assumimos compromissos graves por muitos séculos. Não vale a pena buscar ajuda especializada, buscar o Evangelho, buscar Jesus. Ele nos prometeu que iríamos ter vida em abundância. Então é possível sim, com esforço, resgatar a alegria de viver, a motivação, através de pequenas metas, pequenos compromissos que nós vamos assumindo e a nossa vida paulatinamente vai ganhando novamente aquele encanto, aquela vivacidade e, repito, socorro espiritual não nos falta. Então esta é a síntese da Revista Espírita de junho de 1858 e esperamos contar com você na sequência dos nossos estudos. Desejamos a todos muita paz.